Convidando o governador Helder Barbalho, o governador Wilson Lima para compor a mesa. Convidar também Gabriela Savian do IPAM. Nosso querido doutor Ludovino também, compor a mesa, por favor. Meus caros, é mais um momento bastante importante aqui para os 9 estados da Amazônia Legal, que se unem para traçar uma visão de longo prazo por futuro da região e do planeta. Trata-se de um marco de cooperação, ciência e compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a vida. Ao final desse painel, os governadores da Amazônia irão apresentar uma ferramenta inédita, o Termômetro Amazônia, que demonstra de forma clara o esforço contínuo que os estados da Amazônia vêm realizando desde 2006 para manter nossas florestas em pé, mesmo diante de todos os desafios econômicos, sociais e institucionais que enfrentamos. Vanessa, por favor, conduza a fala inicial. Obrigado. Oi. Oi. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Marcelo, pela introdução. A gente apresenta agora para vocês, na verdade, essa Estratégia Regional da Amazônia 2050, um esforço coletivo aí dos estados da Amazônia desde o ano passado. Queria contar um pouquinho para vocês como isso iniciou. Pode, Fabiane, apresentação. Enfim, o ano passado, numa iniciativa do Ministério do Planejamento e Orçamento, em realizar o Planejamento Nacional 2050, a gente, ao atender o chamado do Ministério, a gente nos deparamos ali com dados muito sensíveis e muito importantes dos nossos estados. E a gente pensou, por que não fazer uma estratégia com o recorte amazônico, né? Um plano de 25 anos, então, já que tantos nos cobram, já que tanto no... Foi. Já falando um pouquinho do que o contexto desse processo da construção. Então, atendendo à iniciativa do Ministério do Planejamento e Orçamento, a gente chamou o IPAM para nos apoiar na consolidação desses dados e ao ler esse diagnóstico, esse documento, a gente teve essa visão unificada dos 9 estados e com tantas informações importantes ali que não estão em nenhum relatório e não iria aparecer no relatório nacional. Então, a gente resolveu realmente, por que não construir essa estratégia da Amazônia? Esse documento ele foi criado dentro da Câmara Setorial de Planejamento e Gestão do Consórcio, que é formada pelos nossos 9 secretários de planejamento dos estados. O Coronel Brandão, que coordena essa Câmara Setorial do Estado do Acre, conduziu isso de forma muito bacana com os demais e a gente, a partir desse recorte da iniciativa nacional, a gente conseguiu construir esse documento que a gente apresenta hoje, né? Através de grupos técnicos de trabalho com os nossos técnicos dos estados das secretarias de planejamento, o apoio do IPAM, fizemos várias oficinas. E no meio do caminho a gente teve uma outra grande ideia, por que não trazer isso para dentro de uma plataforma, né? De uma versão digital, algo que pudesse ser visto por todo mundo. Então hoje a gente lança tanto a Estratégia Amazônia 2050, que é esse documento consolidado, assim como também essa plataforma integrada, que a gente vai explicar um pouquinho melhor para vocês depois. Como que esse documento da Amazônia, ele se alinha ao global e à estratégia nacional, né? Essa estratégia da Amazônia, ela nasce então nesse ritmo de aceleração. Não vou ler para vocês o que está ali no slide, não. Mas vem realmente como uma aceleração global de compromissos climáticos e está alinhada também ao Acordo de Paris, a nova NDC que vai até 2035 e, inclusive, já com os traços do TFFF e do G20. Então, está muito bem alinhado com tudo que aquilo
com toda a versão global que a gente está vivendo, e traz também esse viés da COP30, que é esse momento que a gente está vivendo agora, que simboliza esse novo tempo, né? Como que esse documento foi construído? Foi construído dessa forma, mas com base, então, nesses temas estratégicos que conversam com o planejamento estratégico do Consórcio da Amazônia, que é um documento, uma visão de longo prazo até 2035. E o que é, então, essa Amazônia 2050? Né? A gente até colocou ali, eu falei que era para colocar uma arara, mas daí o coordenador da Câmara e o IPAM falaram, não, vamos colocar esse sapo, essa imagem, porque é realmente a visão do futuro, né? E aí foi por isso que ficou dessa forma. Enfim, ela é uma visão regional para qual que é a Amazônia 2050 que a gente quer viver, né? Esse documento, então, ele traduz o olhar conjunto dos 9 estados da Amazônia brasileira, mas mais do que estabelecer metas e do que propor uma convergência de esforços políticos e estratégicos, institucionais e até mesmo técnicos, ela orienta um desenvolvimento da Amazônia para as próximas décadas. E isso tudo foi feito com base nesses planos dos estados. A gente mapeou todos os planos de médio e longo prazo que tem nos 9 estados da Amazônia e trouxemos para essa grande entrega que a gente faz hoje, né? Então, qual que é a Amazônia que nós queremos em 2050? O que a gente conseguiu traduzir com esse estudo dos 9 estados da Amazônia? Mais do que... Oi? Tá. Mais do que um plano, essa estratégia ela representa o nosso convite à Amazônia, o convite da Amazônia para refletir e o agir em torno da Amazônia que nós queremos viver em 2050. Passagem para ele. Agora a gente vai falar um pouquinho da estratégia regional, de como são os eixos. A Gabriela vai falar, mas o governador vai ter que... Passar para o governador Helder primeiro, porque ele tem uma outra reunião. Bem, eu queria rapidamente, até porque acho que é muito importante depois a área técnica fazer os devidos desdobramentos e informações detalhadas a respeito deste produto que ora está sendo apresentado. Cumprimentar aqui o governador Wilson Lima, nosso governador do estado do Amazonas. Agradecer e cumprimentar ao time parceiro do consórcio, a partir da Gabriela, do IPAM e do Ludovino, diretor da plataforma 2050, cumprimentando a Vanessa, nossa colaboradora, junto com o Marcelo do consórcio. Nós estamos, primeiro, facilitando e convergindo várias agendas que têm resultado em importantes conteúdos a partir das câmaras técnicas do consórcio. Muita gente não sabe, acaba vendo só os governadores aparecerem, mas na retaguarda do nosso trabalho tem um time de secretários em cada câmara técnica que busca debater estratégias e políticas públicas que possam dialogar com o senso comum dos nossos territórios. A Amazônia é muito grande, nós estamos falando de 63% de todo o território nacional. E são realidades profundamente distintas. A Amazônia paraense tem distinção da Amazônia de Rondônia, tem distinções da Amazônia do Mato Grosso, da Amazônia do Tocantins, da Amazônia do Maranhão, que acaba muitas das vezes sofrendo influência e transição para outros biomas do Brasil. Mas existem determinadas agendas que são comuns e que nós temos buscado conectar para que haja aderência e impacto regional. E é exatamente neste intuito, com este contexto, que nós estamos convergindo através de uma única plataforma que facilite aquele que deseja conectar com a agenda do consórcio, com a agenda da região, através do uso desta plataforma,
para que com isto nós consigamos encurtar e facilitar os caminhos de acesso às informações. Portanto, esta plataforma chega para o exercício de quem quer conectar conosco e para o exercício de quem está de dentro para fora, atuando, trabalhando, alimentando de dados, de informações. Portanto, eu queria festejar, Marcelo, essa iniciativa. Não é fácil conectar uma região com 9 estados da Federação Brasileira, com as extensões extraordinárias que nós possuímos, com as realidades próprias que temos, com desafios que, muitas das vezes, como já disse, nos afastam de realidades e, portanto, a aplicação é eficaz em um ambiente e não necessariamente em outro. E, a partir deste olhar de consórcio, de região, nós estamos construindo o engajamento de todos os estados para fortalecer e ser suporte para que nós possamos escalar cada vez mais a ambição regional das políticas públicas, das ações e da missão comum de cuidar da Amazônia. Portanto, eu passo a bola de volta e, sob a liderança do Wilson, eu tenho agora uma bilateral aqui ao lado e daqui a pouco eu venho aqui para prosseguir. Aproveitar a sua presença, vamos fazer só a foto aqui logo. Vamos lá. Tá? Gabriela, eu queria convidar a secretária Francisca Arara, que nesse ato vai representar o governador Gladson Cameli do Acre. Secretária, por favor, queira ocupar o assento. Gabriela e Ludovino, o governador Wilson pediu para ouvi-los primeiro, para ele ver o contexto geral e depois ele vai fazer uso da palavra. Então, Gabriela, por favor. Obrigada, Marcelo. Uma grande honra estar aqui com todos, cumprimentar o governador Wilson Lima e compartilhar aqui da minha alegria pessoal e da satisfação do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia também, porque nós estivemos junto com o senhor, junto com o governador Helder e os demais governadores, no primeiro painel sobre as políticas climáticas dos estados da Amazônia, lá em Madrid, em 2019, naquela salinha pequenininha, governador, né, que cabiam 3 cadeiras, né, e ali foi a apresentação dos primeiros planos climáticos dos estados da Amazônia, e que alegria estar aqui nesse stand, né, com tudo isso estruturado que o consórcio tem construído ao longo do tempo. E aqui na COP30, na Amazônia, né. Eu vou focar aqui a apresentação da estratégia nesse infográfico, e vocês têm acesso, no final a gente vai deixar o QR Code disponível e a gente tem os cartões sendo entregues para vocês com o QR Code da estratégia. Só para apresentar para vocês, em linhas gerais, qual é o desenho da estratégia que foi feito a partir desse diagnóstico complexo, como a Vanessa mencionou, que a gente vem construindo ao longo do ano de 2025, e como bem o governador Helder mencionou sobre as diferenças regionais que temos entre os diferentes territórios, os diferentes estados. Então, a Estratégia Regional Amazônia 2050, ela tem uma visão de longo prazo de desenvolvimento sustentável, onde as diretrizes, os guidelines, né, as diretrizes para essa estratégia, para a transformação econômica, governador, da Amazônia, num momento em que o desenvolvimento sustentável é muito importante, em que a Amazônia é peça-chave para o contexto global, mas para o desenvolvimento socioeconômico da população amazônica, né? Então, os temas estratégicos, eles são de integração territorial, sistemas produtivos, soluções baseadas na natureza e serviços ecossistêmicos, que são tão importantes, a riqueza que nós temos na Amazônia, o olhar para a transição energética de maneira estruturada e fortalecida para que o contexto territorial das paisagens, as questões ambientais, sociais sejam atendidas, mas que a gente
alavanque e escale todos os potenciais econômicos que a Amazônia tem de maneira sustentável. A inclusão social e resiliência, tão importante, a justiça climática, os territórios tradicionais, as terras indígenas, né, Francisca? E a estrutura, a infraestrutura enquanto estrutura necessária para conexão e integração da Amazônia. Para que esses temas estratégicos sejam alcançados na sua plenitude em 2050 e alavanquem a economia da Amazônia e o desenvolvimento socioeconômico, a construção das secretarias trouxe esses 5 eixos de implementação, que são os motores, são as engrenagens estruturantes que vão fazer com que os resultados sejam alcançados. E eles estão conectados com a governança do consórcio, com a estrutura do consórcio, de suas câmaras temáticas, dos secretários que estão conectados no consórcio da Amazônia Legal e essa autarquia com todos os órgãos envolvidos e com condições de entregar ações relacionadas com a gestão territorial sustentável, com a inclusão social, segurança e qualidade de vida, com o desenvolvimento econômico sustentável, a infraestrutura e integração regional sustentável e a governança e parcerias, sendo aí a engrenagem que conecta, inclusive, com os atores externos, né, com a sociedade civil, com a cooperação internacional, com o setor privado, as comunidades locais, para que esses diferentes atores estejam sendo, que essa máquina toda esteja funcionando de forma integrada e coerente, né, com os diferentes eixos acontecendo para sair com resultados que nos tragam a Amazônia, a visão da Amazônia 2050 que queremos, que a sociedade precisa e quer, né? E o consórcio da Amazônia Legal, ele tem um papel fundamental nessa estrutura de implementação e governança, com o papel de correlacionar a dimensão política e institucional, a dimensão programática e técnica, a dimensão territorial, a realidade e a demanda da população, e a dimensão da governança multissetorial, agindo nos multiníveis interfederativos, nacionais, federal, estadual e municipal, mas também na cooperação internacional e na conexão com o setor privado local e internacional da mesma forma. Então, o consórcio tem esse potencial articulador dentro da estratégia, mas a gente conta, uma coisa que eu não mencionei aqui, só para voltar aqui, a gente conta na estratégia com os recursos público-privados e internacionais agindo não necessariamente, né, através do consórcio como uma forma de implementação, mas dialogando e coerente com essa estratégia para se chegar em resultados conjuntos. E para garantir a transparência, a segurança e o monitoramento, o acompanhamento desses resultados, a Estratégia Amazônia 2050 conta com o monitoramento através da plataforma do termômetro que o Ludovino vai mostrar agora na sequência, e vocês vão poder visualizar a forma de monitorar e de enxergar a escala necessária para as ações, né? Então, a realidade é a conexão entre as ações locais e as diretrizes estratégicas da Estratégia 2050. Ludovino. Muito bom. Governador Wilson, prazer estar aqui. Marcelo Brito, grato pela oportunidade. Quero agradecer em nome da equipe do trabalho fantástico que a equipe do IPAM fez também, Gabriela. Doutora Vanessa, obrigado também pelo esforço da construção até aqui. Francisco, é um prazer estar com você aqui também, ao longo dessas décadas que nós estamos juntos aqui construindo. Muito bom. Hoje, a gente está perante o desafio da implementação.
E o desafio da implementação requer formas novas de abordar a realidade. Essa realidade precisa ser mensurável, precisa ser quantificável, precisa ser qualificável, precisa ser transportada para o mundo dos números, precisa ser transportada para o mundo dos dados inteligentes. Sem dados inteligentes, não conseguimos trazer informação concreta e, sobretudo, apoio à tomada de decisão estratégica das decisões públicas e das políticas públicas dos nossos Estados. A Amazónia em dados, a Amazónia em inteligência de percepção, como a Gabriela colocou, desde o local até o regional, é estratégico para as decisões que vão ser tomadas, governador. Isso é fundamental para o nosso futuro enquanto país, enquanto Amazónia, enquanto estados amazônicos nesse processo. Então, esta estratégia Amazônia 2050, pactuada entre os 9 estados da Amazônia, oferece um caminho para o modelo de desenvolvimento que concilia a floresta em pé, prosperidade econômica, transição energética e justiça social. Mas sabemos que toda essa estratégia precisa de ferramentas eficientes que a sustentem no tempo. É exatamente aqui que entra a plataforma CAL 2050. O lançamento de hoje entrega uma resposta concreta à emergência climática global e demonstra que a governança climática deve começar pelo território. A CAL é a espinha dorsal para o monitoramento contínuo da estratégia que a Gabriela nos colocou ainda há pouco. Em um ambiente digital, estão articulados dados geoespaciais, indicadores de políticas públicas, métricas climáticas, mapas territoriais e informações sobre o uso do solo e ativos ambientais. Isso permite que, muito mais do que um painel de dados, ela seja o reflexo da rastreabilidade, legalidade e transparência da estratégia. Para se ter a dimensão dos instrumentos, a disposição permite fazer o seguinte: visualizar o avanço das metas da estratégia por estado e por eixo temático, acompanhar a evolução dos desmatamentos, da regeneração natural e dos investimentos, por exemplo, em bioeconomia, rastrear ativos ambientais como créditos de carbono, biodiversidade e futuramente Sustainable Aviation Fuel, por exemplo. Nenhum território é sustentável sem dados que o defendam. E nenhuma meta climática é execuível sem uma infraestrutura de monitoramento robusta e de longa duração. A gente deveria ter um vídeo nos acompanhando, não é? Está nos acompanhando aqui. Muito bem. Além disso, em respeito ao compromisso com a governança pública, a partir de métricas baseadas na ciência, e volto a repetir, métricas baseadas na ciência, a plataforma organiza dados públicos e os conecta a planos estaduais, federais, assim permitindo que visualizemos o caminho rumo ao atingimento da NDC brasileira. Cada hectare preservado, cada tonelada de gás do efeito estufa evitada, cada indicador monitorado, tudo isso pode ser convertido em política pública, em financiamento climático e em reconhecimento internacional, sem perder de vista a autonomia dos Estados amazônicos na gestão dos seus territórios, os direitos dos povos indígenas, das comunidades tradicionais e das iniciativas locais de conservação e produção sustentável. A COL 2050 também se alinha com os princípios da segurança jurídica e da integridade exigidos pelas normas nacionais e internacionais. Está em conformidade com a Lei 15.042 de 2024, que vai trazer o mercado regulado de carbono no Brasil, permitirá ao futuro a integração com o artigo 6º do Acordo de Paris, e bem como a transparência para garantir que os benefícios sejam adequadamente distribuídos. Francisca. Com isso, além de apoiar com infraestrutura para monitoramento, facilitará o acesso ao financiamento climático, à certificação de resultados e à governança multinível. Se queremos atrair financiamento climático com integridade, precisamos entregar transparência com rastreabilidade. Se queremos, por exemplo, falar de ativos ambientais e mercados de carbono, não basta precificar o carbono, é preciso qualificar juridicamente o ativo, rastrear sua origem e garantir que o benefício chegue ao território, e a CAL 2050 está aqui para isso. A todos deixo aqui o meu convite para utilizarem a plataforma CAL 2050 como um instrumento de trabalho diário e coletivo. A tecnologia está ao serviço da transformação, e a transformação precisa de pessoas, decisões e compromisso com o futuro climático do planeta. Aos que aceitarem o meu convite, preparem-se. Irão apenas não testemunhar o momento, mas participar da construção e da transformação do destino da Amazônia brasileira. A Amazônia tem agora uma estratégia rumo ao futuro 2050 e a estratégia agora tem mapa, bússola, sextante e rota traçada de destino.
Obrigado. Muito obrigado, Ludovino. Espetacular a iniciativa. Mais de 180 layers aí para que os investidores da Amazônia possam se posicionar. Gostaria de passar a palavra ao governador Wilson Lima, porque também daqui a um pouco ele tem um outro painel. Governador, por favor. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o Marcelo e os integrantes aqui desse dispositivo que já foram devidamente mencionados. E aqui eu faço eu lembro de fato 2019, como a Gabriela mencionou, em que a gente começou a ter as reuniões que antes era um fórum em que os governadores se reuniam, mas a gente não tinha a personalidade jurídica que pudesse representar os estados da Amazônia. Daí foi o momento em que a gente começou a construir essa estratégia do consórcio, a formalização do consórcio, entendendo que cada estado tem suas particularidades, mas que nós tínhamos problemas em comum, como a redução das emissões, superação da pobreza, o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono, o avanço que era necessário na questão da bioeconomia. E no momento em que a gente consegue, depois de alguns anos, aí 7 anos, né? Governador Clécio, por favor. Governador Clécio, governador do Amapá, está chegando para me substituir. Já vou terminar e ele segue aqui na liderança do consórcio. Mas a gente consegue, depois de 7 anos, chegar a um documento que é importante, a um documento que é norteador, porque esse documento é uma reunião, é um compilado de ideias que foram acrescentadas pelos nossos secretários através das câmaras setoriais de várias áreas, como segurança, educação, ambiental e por aí vai. E esse também é um documento não só para nortear o que a gente quer para o futuro, com metas muito claras, mas para que o Brasil e o mundo entenda a realidade do que nós vivemos e do que nós pensamos para a preservação da Amazônia. Felizmente, o mundo todo fala de Amazônia, mas a maioria tem uma visão muito distorcida do que é a terra em que a gente vive. Se a gente não colocar o ser humano no centro dessas discussões, esqueça que qualquer projeto ambiental ele irá falhar. A gente tem tido uma preocupação muito grande, e essa é uma responsabilidade de gestores da Amazônia, de superar a questão da pobreza, de gerar emprego, de gerar renda. Esse é um desafio que nós enfrentamos no dia a dia e é um desafio para cada governador aqui ter que definir suas prioridades, porque nós temos prioridades que são urgentes. A gente precisa prover saúde, educação, segurança pública, e aí a gente fica naquele dilema onde é que a gente vai fazer esses investimentos, levando em consideração que a gente vive um momento em que todo mundo no planeta precisa fazer um esforço para garantir que a temperatura não aumente, para garantir que a gente não continue sofrendo com os extremos climáticos, apesar da Amazônia não ser a maior poluidora e está muito longe de ser a maior poluidora, são exatamente as nossas populações, as populações mais vulneráveis, que mais sofrem com os extremos climáticos. Vejam vocês o que aconteceu na Amazônia em 2023, especificamente no estado do Amazonas, em 2024. 2023 nós tivemos o pior ar do planeta para respirar. Nós tivemos em 2024, no ano passado, a maior seca de todos os tempos. Então imagina como que é explicar para o gringo que aqui nós temos a maior reserva de água doce do planeta, mas as nossas populações não têm água potável para consumir. Imagina como que é explicar para o gringo que aqui o estado do Amazonas sofre uma seca, enquanto o estado vizinho, o Acre, sofre uma inundação. Só estando aqui para poder entender o que a gente passa no dia a dia e quais são as nossas necessidades. E isso, o que nós estamos lançando aqui é um instrumento poderoso para que a gente comece a estabelecer essas pontes de conexão com a agenda mundial global, que é uma agenda que está muito desconectada ainda da nossa agenda. Então aqui eu quero, para encerrar a minha fala, cumprimentar o governador Clécio, conduza aí os trabalhos e agradecer a todas as equipes técnicas, agradecer a Gabriela e a todos que estiveram envolvidos
nesse processo de construção desse documento que vai nortear as nossas ações e mostra de forma muito clara o que a gente deseja que aconteça na Amazônia até 2050. Muito obrigado. Governador Wilson, obrigado. Governador Clécio, pode tomar assento aqui, por favor? Eu vou pedir para o pessoal da técnica. Vou pedir para o pessoal da técnica passar novamente o mesmo vídeo que estava passando quando o Ludovino falou, para o governador Clécio ir acompanhando. Vou fazer um pequeno resumo aqui para você, para não te deixar assim na mão, né? É o seguinte, governador, isso aqui é a composição do trabalho da Amazônia 2050, seus secretários devem ter passado para o senhor. Talvez o maior trabalho de visão já feito aqui pelos estados da Amazônia, tá? Não só projetando as visões nossas e de todo mundo que compõe, né, essa estrutura dos 9 estados da Amazônia, mas também trazendo isso dentro de uma plataforma inteligente, com mais de 180 layers de observações atualizadas, né, Ludovino, como ele explicou. Isso aí para o Estado se utilizar, para os seus planejamentos de investimento e para os investidores também, é um prato cheio que nós estamos dando à luz da inteligência artificial, à luz dos modernos sistemas de informação. Então, assim, o senhor pode acompanhar, vai mostrando item por item, tudo que vai passando, e hoje é o dia do lançamento oficial. Essa plataforma estará disponível gratuitamente para todos os estados da Amazônia, para que possam ser utilizadas em seus planejamentos de carbono, restauração florestal, investimentos comerciais, agronegócio e, quiçá, né, Ludovino, a gente possa olhar para a mineração futura e assim por diante. Como é inteligente, a gente vai alimentando e vai se tornando uma ferramenta inteligente para nós. Obrigado. E passo a palavra imediatamente para o senhor. Obrigado, Marcelo. Boa tarde. Deixa eu colocar aqui do lado um pouquinho. Pegar minha colinha mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Isso aqui está igual aquelas provas de revezamento, né? Que vem um e passa para o outro e para o outro. E é uma honra estar aqui nesse momento. Vocês sabem que tem várias agendas se sobrepondo. Eu fiz questão de passar aqui, Marcelo, pela importância dessa ferramenta. E aí eu já aproveito para agradecer o Ludovino Lopes, diretor da plataforma, que vai nos servir muito e vai integrar com outras plataformas que os estados estão desenvolvendo. Saudar a Gabriela Savian, diretora de políticas públicas do IPAM, ao Wilson Lima, que teve que ir para outro compromisso, governador do Amazonas, e o Helder já passou por aqui também, tá? Vanessa, muito obrigado também. E a Francisca, cadê a Francisca, minha amiga do Acre, que a gente sempre fala. Dizer o seguinte, a Thaisa, nossa secretária de Meio Ambiente, que está numa outra atividade, e o Gutenberg acompanharam essa composição para a gente lançar essa plataforma hoje. E esse exercício que o consórcio da Amazônia Legal está fazendo de forma coletiva e coordenada com os 9 estados da Amazônia Legal, vários estados estão fazendo também no âmbito do seu planejamento estratégico. Lá no Amapá, nós lançamos o Plano Amapá 2043. Por quê? Porque é quando o Amapá vai completar 100 anos de quando ele foi desmembrado do Pará, virou um território federal e depois, na década de final de 80 e começo de 90, virou um estado da federação. Estamos falando de 82 anos de uma trajetória que é recente, portanto, e que passou por vários ciclos e modelos de desenvolvimento. Antes, o primeiro ciclo, que foi com a colonização portuguesa, e especialmente pela construção de uma fortificação portuguesa. Depois, a criação do território, que precisava de toda a estrutura, seja de pessoal, de logística, de tudo. Depois, a mineração,
depois a transformação em Estado, depois a área de livre comércio, e agora um novo ciclo, que é esse ciclo que se ancora no planejamento de longo prazo e na bioeconomia. Eu diria que esse é o ciclo que nós estamos vivendo agora. Então, esse tipo de aposta requer planejamento de fôlego, requer planejamento de longo prazo. E é isso que o consórcio está proporcionando aqui de forma integrada entre os estados. E cada estado, obviamente, vai enriquecer esse planejamento com as suas informações, com as suas próprias plataformas, e vão ter que dar um jeito aí de integrá-las, porque, por exemplo, no Amapá, nós estamos produzindo lá, Dovino, estamos produzindo uma sequência de atlas. O primeiro atlas, eu não sei se a gente tem aí em mãos, que é o atlas do potencial de energia solar do Amapá. Ficou pronto essa semana o segundo, que é o atlas de energia eólica. Mas ele ficou pronto, mas não ficou pronto na versão para a gente poder manusear ou apresentar aqui. O terceiro, que já está sendo produzido em um ciclo de 2 anos, é o de biomassa. Junto com eles, nós aderimos a um programa do Instituto de Energia da PUC do Rio, que vai integrar tudo isso num grande programa de energia híbrida. Porque essa é a nossa realidade. Não há como abolir completamente um tipo de geração de energia na Amazônia, numa aldeia indígena, numa região remota, ribeirinha do Amapá. Porque você pode pensar, não, mas é só colocar então uma placa de energia solar. Mas às vezes a placa, o kit de energia solar colocado ali vai resolver o problema da casa. Mas e aquelas pessoas não têm direito a uma energia pública na sua passarela, que são as nossas, em boa parte das nossas comunidades ribeirinhas, são as ruas, e avenidas das comunidades ribeirinhas são passarelas feitas de madeira, sobre as quais andam os ribeirinhos, para não andar na lama. Então, a solução, que me parece mais racional, e que às vezes é difícil alguém que não vive a realidade amazônica entender, são soluções híbridas. Então está aí um painel que pode compor essa plataforma, que pode gerar muita informação. Informação para um pesquisador, informação para gestores tomarem decisões, informações para investidores. Vou dar um exemplo aqui. Esse atlas de energia solar, e como eu falei, já tem um de energia eólica também. Antigamente, para produzirmos um atlas como esse, nós teríamos que construir uma torre de ferro, tal qual uma torre de televisão, de rádio, né? E lá em cima, a 150, 200 metros, instalar um equipamento para medir a intensidade solar, ou um outro para medir a intensidade de vento. E aí, se eventualmente uma rajada muito forte de vento tirasse ele de posição, ele já alterava o resultado. Ou um pássaro, um urubu, pousasse ali e tirasse ele da posição. Então tinha que vir um técnico de algum lugar para poder repor esse equipamento, para poder voltar tudo. Às vezes a gente perdia o ciclo, que os ciclos são os do ano. E aí, agora, são robôs que nós espalhamos no Amapá. Ele lança um feixe de raio laser e consegue medir em tempo real tanto a intensidade solar quanto a velocidade, a direção do vento, se ele é intermitente, se ele é rajado, se ele é contínuo, enfim. E aí, olha só, esse atlas, ele nos diz o seguinte: nós tiramos todas as áreas de reserva. Não é que não seja possível instalar placas de energia solar, por exemplo, em áreas indígenas. É possível. Mas nós tiramos as áreas de reserva para não criar nenhuma polêmica e fizemos um levantamento do potencial apenas das áreas não reservadas. Se nós usarmos, segundo o levantamento feito por mais de um ano e que continua sendo feito e atualizado em tempo real, se nós usarmos 3% do nosso território livre com placas de energia solar para gerarmos
energia a partir do sol, nós podemos produzir 54 gigas de energia solar. Só para ter uma comparação, nós no Amapá, com 5 hidrelétricas, nós produzimos 1 giga. 1 giga. A maior hidrelétrica do Brasil, Itaipu, produz 14 gigas. A maior hidrelétrica do mundo, que é na China, produz 24 gigas. Só o potencial solar do Amapá pode produzir 54 gigas, utilizando 3% do território. O potencial eólico, onshore e offshore, pode produzir 600 gigas. Eu estou falando de energia limpa. Oi, eu estou falando. E eu estou falando de um estudo que nos leva a caminhos. Eu estou falando de um estudo que pode nos levar a investimentos. Investimentos na Amazônia para gerar tecnologia limpa, para gerar energia limpa e gerar empregos éticos a partir desses estudos. Eu estou falando isso e usando o exemplo do Atlas Solar do Amapá para ilustrar o quanto essa estratégia 2050 pode ser importante para a Amazônia se nós integrarmos as várias iniciativas que já existem ou que podem ser levantadas a partir de agora e integradas a partir desse painel. Esse painel, essa estratégia Amazônia 2050, significa, antes de tudo, uma forma de autoconhecimento da Amazônia, de autoconhecimento dos estados da Amazônia Legal e de empoderamento, na prática, de gestores, de lideranças indígenas, de lideranças comunitárias, de organismos locais e internacionais que queiram realmente tratar a Amazônia com dignidade, entendendo as suas realidades e não de fora para dentro, tentando nos impor alternativas, nos impor medidas que quase sempre não são adequadas, ajustadas e cabíveis para as nossas realidades. Então, parabéns, esse aqui é uma declaração, um depoimento, um testemunho que eu quero dar a partir das nossas iniciativas do quão importante essa estratégia pode ser para a Amazônia Legal. Portanto, está de parabéns nosso consórcio. Marcelo, parabéns e vamos em frente. Obrigado, governador Clécio. Eu vou pedir para vocês projetarem o termômetro amazônico. Ô Clécio, uma boa notícia, tá? O seu plano 2043 do Amapá já faz parte do plano Amazônia 2050, tá? Já está devidamente inserido. Maravilha. Só esperar subir aqui o termômetro. Esse aqui é um dado construído pelo colega Ludovino. Cadê o passador? Pode passar, por favor. Gente, volta um, por favor. Não. Aí, esse aí. Esse é um dado. Infelizmente, ele vai só até 2019. Então, ele não coleta, por exemplo, todo o benefício auferido agora com essas últimas reduções do desmatamento, né, Ludovino? Mas isso aí é a quantidade de emissões evitadas pela Amazônia durante o período de controle de desmatamento. 7,4 bilhões de toneladas. Para vocês terem uma ideia do que isso aí representa, 28% de toda a redução que todos os países da Europa obtiveram no mesmo período. Somente a Amazônia. Tá? Não estamos falando de contexto do Brasil. Então veja que ao trazer agora todos esses dados para um local visível de fácil trabalho, nós estamos dando condições a todos os setores econômicos de acelerar ainda mais esse processo, trazendo modelos econômicos de redução de emissões além do controle do desmatamento. Aliás, nós só vamos garantir o controle do desmatamento se a gente poder empregar definitivamente atividades socioambientais e econômicas que persistam.
Se ficar só no comando e controle, a gente vai voltar com tudo que nós já vimos antes. A gente tem a queda, comando e controle faz isso, depois volta tudo novamente. Então, esse é o modelo, viu, Clécio? É o modelo da gente implementar agora todas as atividades econômicas com bravura, responsabilidade de se discutir todas as possibilidades, como o governador Clécio veio falando, na questão da frente equatorial. O contra e o a favor, o sim e o não, fazem a barreira da falta do diálogo. Aqueles que se compõem no meio e falam assim, vamos analisar todas as possibilidades, todas as viabilidades, todos os benefícios possíveis e como isso se encaixa num país moderno, essa é a turma que cabe na discussão. Os extremos sempre foram ruins para o Brasil, a Avenida Central é sempre a que mostrou a maior inteligência e é por aí que a gente tem que caminhar. Marcelo, você me permite só claro. mais uma observação? Você é o chefe. Eu falei que uma estratégia como essa, com tantos instrumentos de autoconhecimento, porque esse é o primeiro ponto, é nós nos conhecermos e depois termos informações, dados estratégicos que nos permitam fazer esse tipo de diálogo, que é o que pode nos levar a saídas viáveis para a Amazônia. Porque, como o Marcelo falou, os extremos sempre são muito ruins. No caso das discussões sobre a Amazônia, o extremo que só romantiza a Amazônia, ele é muito ruim, porque ele não revela nada de novo, porque ele não coloca o dedo na ferida e ele faz crer que está tudo muito bem. Um outro extremo é aquele que nos condena ao atraso, porque quer transformar a Amazônia num ambiente intocável, o que é muito ruim também. O caminho do meio é o caminho do conhecimento. E conhecimento requer, né, muito levantamento de acervo, de diagnóstico, de informação, de dados já coletados e produção de novos dados para termos indicadores, etc, etc. Porém, o caminho do meio ele é o mais difícil, porque o caminho do meio não tem torcida. As torcidas, elas ficam nos extremos. A audiência está nos extremos. E um gestor, sobretudo gestores da política, eles têm que tomar essa decisão. E alguns vão para a decisão da plateia, né? A decisão da torcida, o que é muito ruim para médio e longo prazo. Então, são instrumentos como esses que darão condições, darão respaldo, credibilidade para os gestores que tenham compromisso com preservação ambiental e tudo mais que está envolvido nessa expressão, e ao mesmo tempo desenvolvimento ético de quem mora na Amazônia, possa fazer um debate com mais segurança. Isso aqui é que vai nos permitir atirar os dogmas que essas torcidas acabam impondo ao debate. Muito do que é debatido sobre a Amazônia é debatido a partir de dogmas, a partir de informações que não são validadas, mas que ganharam apelo de um lado ou de outro da torcida, do Fla-Flu. E isso não nos leva a dar um passo firme, os melhores passos. É a informação, é o conhecimento que vai nos garantir as melhores tomadas de decisão. E eu tenho certeza que progressivamente nós vamos conseguir tratar os temas mais importantes da Amazônia sem esses dogmas, sem esses mitos, sem esses carimbos que fazem tão mal para esse debate. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado, Clécio. Querida Francisca Arara, você como secretária dos Povos Indígenas do Acre, coordenadora da Câmara Técnica dos Povos Indígenas e aqui representando o governador Gladson Cameli, o tempo está estourado, mas você tem 3 minutos para fazer o encerramento desse painel, por favor. Obrigada, Marcelo, nosso governador Clécio, aqui representando nossa querida Vanessa, representando nossos governadores, a Gabi, Lodovino, meu amigo de luta, e também todos que estão aqui nos ouvindo, né? Olhando aqui a história do consórcio que vem desde a força-tarefa dos governadores e chegar até hoje, né? Criar o consórcio interestadual
da Amazônia Legal é um passo importante, é uma governança que precisa estar cada vez mais fortalecida e com sinergia, alinhado, claro, respeitando as especificidades, como nosso governador falou, de cada estado. Cada estado hoje está lutando para buscar o seu melhor. O Acre, nós iniciamos com a política de RED+, e a gente viu que cada tempo vai atualizando. Então, hoje, nós estamos atualizando para o mercado, né, que é o crédito de alta integridade. E a gente precisa fazer isso, governador Clécio, com muita transparência, né, respeitando a participação de todos, porque o nosso estado ele é de todos, e eu gostei do vídeo do consórcio, né, aqui falando de todo mundo. E há uma necessidade, porque a nossa política ela não se constrói só com recurso público, há necessidade de ter o setor privado, de ter recurso de fundos climáticos e que isso seja menos burocrático, porque os eventos extremos e a adaptação está aí esperando, e nós precisamos de segurança alimentar, de água para nós sobreviver e para produzir, porque nós também produzimos, povos indígenas também produzem, e queria parabenizar o consórcio e os governadores pela coragem de ter criado a secretaria, que nós estamos executando a pasta, e é muito importante que isso seja levado em consideração, empoderamento, e trazer também o nosso secretário, né? O governador Clécio não perde tempo, ele sempre traz a secretária dele, e o Marcelo por ter abrido esse espaço para a Câmara Setorial, para nós trazer as nossas vozes, que apresentamos aí um projeto grande, esperamos que seja contemplado para a nossa secretaria ajudar a política pública do Estado, porque todos somos Estado. Obrigado, Francisca. Salva de palmas para todos, por favor. E chamo aqui para uma foto de encerramento, todos, por favor, e dou por encerrado o painel.